Iniciamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele faz sua abordagem e aborda essa bela moça e faz aquela perguntinha básica: tudo bem, como você está? E tenta pegar na mão dela, mas a garota não demonstra muito interesse em falar com ele e fala que não vai apertar a mão dele. O youtuber responde que só queria falar com ela bem rapidinho. Ele pede para pegar o número dela, mas ela fala que não vai passar o número para estranho. O youtuber pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela. Então ele passa o telefone e ela digita o seu Instagram. Ele chama ela para sair e fala que eles poderiam ir no cinema juntos e que ele sente que ela estaria bem melhor com ele. Ela fala que não e pede para ele não insistir. Então o youtuber pergunta para ela se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não é um namorado, mas que ela está conhecendo uma pessoa. Em seguida, ela debocha da camisa dele, dizendo que parece de mulher e começa a rir dele. Então, o YouTube fala que não tem nada a ver e leva na esportiva e se despede dela e vai em direção à sua Lamborghini. Na mesma hora, a mulher percebe a cagada que está fazendo e volta andando rápido para falar com o Nate. E faz aquela perguntinha de sempre: esse carro é seu? Nate confirma que sim e já abre o carro para ela entrar e vê como é a máquina por dentro. O youtuber fala que ela foi muito rude com ele, dizendo que a camisa dele é de mulher. A garota fala que já viu essa camisa em uma garota. Nate fala que comprou essa camisa na seção masculina e que o vendedor garantiu que ela era de homem. A mulher fala que o vendedor só quis vender e o enganou. Em seguida, ela pergunta com que ele trabalha e Nate fala para ela que faz muitas coisas. Ele fala que tem um aplicativo, que tem um site, trabalha com aluguel de imóveis e também trabalha com ações. Ela fala que ele trabalha com muita coisa e o youtuber responde que ele é versátil e tenta fazer de tudo. Depois de alguns minutos de conversa, o YouTube fala que é para ela ir para a casa dele, que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que ele comprou recentemente e tem uma bela vista. Ele fala que eles podem ficar bem lá e a mulher, já encantada com o cara, aceita o convite do Nate. Então o youtuber, caçador de interesseira, está no controle da situação e já podemos contar mais uma interesseira na lista. E dessa vez ele resolveu dar uma moral para a interesseira e levar ela para casa e fazer aquela brincadeira legal que vocês já sabem. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos para o próximo vídeo. Esse vídeo já começa com o caçador de interesseira Frank no estacionamento do supermercado tentando abordar essa jovem. Ele tenta falar com ela, mas ela parece o ignorar e não demonstra muito interesse em falar com ele. Mas também com o cabelo desse aí, só uma Lamborghini mesmo para fazer a mágica. Ele inicia uma conversa com ela dizendo que aquela van que está ali é dele e a convida para sair para almoçarem. A mulher fala que nunca ela ia sair com uma van igual aquela que parece a van do Scooby-Doo. Ela fala para ele se tocar porque ela não tem interesse nenhum em sair com ele e fica debochando da cara dele. Frank até tenta ganhar alguns pontos dizendo que ela é muito bonita e que gostou da bota dela e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que não e pede para ele não perder seu tempo.
Então Frank parte para o plano B e vai caminhando em direção à sua Lamborghini e liga a máquina e dá uma acelerada. E como vocês já sabem, o ronco do motor é colírio para os olhos das interesseiras. E ela vai caminhando até ele e pergunta: uai, a van não era sua? E essa Lamborghini aí? O youtuber explica que a van é dos seus funcionários e que ele veio dar uma olhada na sua empresa e já está indo embora. A mulher demonstra muito interesse em falar com ele e pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber fala que sim, que eles podem ir no melhor restaurante de luxo da cidade e depois irem fazerem compras no shopping. A mulher fala que vai ser ótimo e que ela vai gostar muito. Mas o YouTube fala que ele só queria entender uma coisa porque ela mudou de ideia. A mulher responde que ele era um estranho e que ela não gosta muito de falar com estranhos. Além disso, ela fala que nunca andou em uma Lamborghini e que é o sonho dela. O YouTube fala: então você mudou de ideia, foi por causa do carro. Ela responde que não, foi por causa disso e que ela também achou ele muito bonito. O youtuber começa a questionar que ela estava zombando dele no começo e que não queria passar o seu número. Ele fala que é uma pena ela ser uma interesseira porque ele tinha gostado dela. Mas como ela é uma gold digger, ele não vai sair com ela e fala que na Lamborghini dele não entra mulher interesseira. Então ela desconfia e sai andando. E o youtuber entra na sua gloriosa Lamborghini e sai acelerando. O vídeo começa com Joel e o amigo dele. Eles começam abordando essa bela morena que estava sentada sozinha em um bar. Joel pergunta como ela está e eles se apresentam. A garota fala que está tudo bem e Joel então pergunta se eles podem se sentar na mesa para tomarem um café com ela. A garota responde que está bem sozinha e eles perguntam o que ela está fazendo. Ela responde que está refletindo um pouco, mas que queria ficar sozinha. Eles falam para ela que estavam indo embora, mas quando a viu ali sentada sozinha, queriam fazer companhia. Mas eles falam que não vão mais incomodar e vão em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro que eles estão, ela vai correndo falar com eles. A garota fica louca, surtada e fala que ela é muito linda e que ela gostou demais. O amigo de Joel fala pra ela que instantes atrás ela nem queria a companhia deles. A garota responde que estava precisando ficar um pouco sozinha. Joel também a questiona e fala que só queria tomar um simples café com ela e que ela não deu nenhuma oportunidade sequer a eles. A garota então fala que quando viu o carro deles, ela simplesmente se transformou e mudou seu humor completamente. Joel ri da cara dela e fala que não está acreditando no que ela está falando. Ela fala que é verdade e que ela prefere ser verdadeira do que ser mentirosa. Joel e seu amigo mostram para ela que seu carro é personalizado e que seu capuz custou uma nota para personalizá-lo e que ninguém tem uma Lamborghini como essa personalizada.
A garota fica ainda mais ouriçada e fala que vai fazer uma demonstração de alguns dos seus dotes. Joel fala pro seu amigo que ela é a maior garimpeira que ele já viu. A garota pega a cadeira e pede para um amigo de Joel se sentar e dá uma inusitada e ela começa a se esfregar nele. Ele fica louco e a pega no colo e fala que vai levá-la para casa deles. Na sequência, eles falam para ela que vai levar ela para dar uma volta na Lamborghini e que vão levar ela para a casa de luxo deles. E fazem uma proposta indecente para a garota. A garota concorda no mesmo instante e aceita ir com eles. E de tão interesseira que ela é, ela até esqueceu sua bolsa e seu telefone para trás. Ela volta correndo para pegar suas coisas e volta para o carro. E ela fala para eles que vão se divertir muito e vão fazer um belo trio. E dessa vez a interesseira levou a boa e se deu muito bem. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Naya Price, que faz sua abordagem e chega nessa morena. Ele faz aquela perguntinha básica, se está tudo bem com ela, fala seu nome e se apresenta. Ele fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e que ele é de Ohio. Ele fala que está meio perdido e pergunta se ela pode ajudá-lo a conhecer a cidade. A mulher fala que não, porque ela não tem tempo e está ocupada. Então, ele pede o telefone dela e depois dela falar que tem namorado, ele caminha até a sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele pedindo desculpas por não ter dado atenção para ele. Ela pergunta se o carro é dele e o youtuber fala que esse é um dos seus brinquedinhos. Depois da mulher ficar admirada com o carro, ela pede para tirar algumas fotos com a Lamborghini. O youtuber fala que sim e fala que vai tirar as fotos para ela. Ele pergunta se ela gostou e depois dela falar que ficaram boas as fotos, ele brinca com ela e fala que vai custar $100. Ela ri do que ele falou e então ele fala que estava brincando. Então ele chama ela para sair e fala que eles podem sair para tomar uma bebida. A mulher, depois que viu a condição financeira do cara, aceita o convite e fala que não pode demorar muito. O youtuber pergunta se o namorado dela não vai embaçar. Ela fala que não, porque ele está trabalhando e ele nem sabe que ela saiu. Então ele abre a porta para ela e a mulher não perde nem um segundo e entra no carro. E ele dá a volta e entra na Lamborghini. Dentro da Lamborghini, o youtuber pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que faz alguns trabalhos muito agitados, mas que é segredo e que ela não pode falar para ele. E se falasse, teria que dar um fim nele. O youtuber leva na brincadeira e ri um pouco da situação. O youtuber pergunta para ela se ela gosta de tequila e um quarto escuro e se ela não quer ir para a casa dele. Ela fala que prefere o sofá e fala que sim, que eles podem ir para a casa dele. Então, depois de alguns minutos de conversa, ele fala que tem que fazer uma coisa e desce do carro e dá a volta.
Ele fala para ela sair do carro e fala que não gosta de garimpeira de ouro e fala que ela deveria ter vergonha na cara de ser tão interesseira. Ela fala que ele é um babaca, mas ele fala que não tá nem aí pro que ela tá falando, entra na Lamborghini e sai acelerando e deixa ela sair xingando. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. E no top 2, o youtuber Naya Price faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele fala que achou ela linda demais e seu corpo é muito atraente e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher fala que tem namorado e que não tem tempo para criança.
O youtuber pergunta por que ela está tratando ele assim e pergunta se ele não está bem vestido. A mulher fala que não se importa e não dá nenhuma moral para ele. Mesmo assim, ele se oferece para colocar gasolina para ela e tenta ganhar alguns pontos com ela. O youtuber fala que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está procurando fazer novas amizades. Então, ele pergunta para ela se ela não pode passar o seu número para eles manterem um contato. A mulher fala que não, porque já disse que tem namorado e fala que ele tem cara de menino. Então, o YouTube vai em direção à sua Lamborghini e é nessa hora que a mulher morde a isca e cai na ratoeira igual um rato e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ela pede para tirar algumas fotos com a Lamborghini. O youtuber fala que ela pode tirar sem problema. Então, ela começa a empolgar nas fotos e olha só a situação. Depois de tirar as fotos, o YouTube mostra para ela ver que ficaram ótimas. Então, o YouTube fala que está procurando alguma coisa para fazer e pergunta se ela não quer sair com ele para se divertirem mais tarde. Ela fala que sim e aceita o convite dele. Além disso, ele chama ela para entrar no carro, mas ele fala que antes vai ligar o motor e vai acelerar para ela dançar no barulho do motor do carro. Em seguida, ele fala que agora ela pode entrar no carro e arrasta ela para dentro da Lamborghini. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem mesmo namorado e, para nossa surpresa, ela fala que não. O youtuber a questiona porque ela disse que tinha um namorado. Ela fala que estava com pressa e queria ir embora e por isso disse aquilo. E é nessa hora o YouTube fala pra ela que não gostou de ser chamado de moleque e que ela foi muito ignorante com ele. E ela vendo que o cara tem dinheiro, um bom carro e uma ótima condição financeira, ela fala pra ele que está arrependida. Em seguida, o YouTube desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela caiu no teste da interesseira e que ele está gravando para o seu canal no YouTube e fala que vai expor ela como interesseira. Ela fala que não tá nem aí e sai dizendo que ele é um moleque e ainda sai dançando e rindo da cara dele. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e vamos para o próximo vídeo. Começamos o nosso top 3 com o YouTube Noah abordando essa loira. Ele começa falando que estava na lanchonete comendo um lanche e a viu através do vidro e teve de vir de falar com ela. Ele fala que ela chamou muita atenção e que gostou muito dela e pergunta aonde ela vai. Ela fala para ele que está voltando da academia. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta se ela gostaria de sair para comer alguma coisa com ele e se ela gosta de frutos do mar. Ela responde que sim, que adoraria e que é seu prato favorito. Então, ele fala que conhece o melhor restaurante da cidade e vai levá-la lá. E fala que nem acredita que ela aceitou sair com ele. A garota sorridente responde que é livre e desimpedida e que gostou dele. Na sequência, eles vão andando em direção ao carro e a garota nem desconfia que ele está de nave. Papo vai, papo vem, chegando até o carro, o YouTube fala que seu carro é o da frente. Quando ela vê que ele está em um super carro de luxo, ela fica admirada e até faz uma dancinha sensual para impressioná-lo mais ainda.
e muito esperta ela, não é mesmo? A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar. Lá dentro do carro, eles começam a conversar e a garota fala para ele que seu carro é perfeito e que ela gostou muito e fala que ele pode ter qualquer garota com esse carro. Então, ele fala para ela que na verdade tudo não passou de um teste e que ele testa o interesse das garotas e que ele tem um canal no YouTube de interesseiras. E que ela se saiu muito bem e que ela não foi uma interesseira e que a maioria das mulheres que ele testa só quer sair com ele por causa do carro. Na sequência, eles descem do carro e o YouTube mostra para ela uma câmera escondida que estava gravando tudo. Ele fala que vai levá-la ao restaurante, pois ela foi muito gentil e muito educada com ele e não foi interesseira. E dessa vez a mulher não foi interesseira. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos para o top 4. Começamos o top 2 com o caçador de interesseira John sentado em cima do carro das duas garotas. Não sei não, mas acho que essas garotas vão ficar iradas com ele. Assim que ela vê ele sentado em cima do carro, ela já começa a xingar perguntando por que diabos ele está fazendo em cima do carro dela. John fala que viu elas e estava esperando para conversar com elas. A mulher fala que não tem nada para conversar com ele e manda ele vazar de cima do carro dela. John pergunta se ela tem namorado ou se estão solteiras. A mulher fala para ele se enxergar, porque nunca elas iriam dar bola para um cara igual ele, ainda mais com esse papinho furado. John fala que só está tentando fazer amizade e pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A mulher fala que não tá nem aí pra ele e que não se importa de nada do que ele está falando e pede pra ele sumir da frente delas. O youtuber tenta pedir desculpas por ter sentado no carro delas e fala que vai recompensar elas dando uma volta no seu carro. Mas a mulher nem espera ele terminar e já fala que não quer mais olhar na cara dele e que é pra ele sair de perto delas. Então, vendo que ele não vai ter chance alguma com as garotas, depois de insistir com elas de várias formas, ele resolve ir em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o cara está de nave, vai atrás dele igual um cachorrinho sem dono, perguntando se esse carro é seu. Ele confirma que sim e pergunta se elas gostam. A mulher fala que sim e pergunta por que ele não disse que tinha um carro desse e senta no carro dele para tirar uma casquinha. O youtuber fala que o carro dele é muito rápido e pergunta se elas já andaram em um Corvette. Após elas falarem que nunca andaram, ele chama a mulher para entrar dentro do carro. E o interesse é tanto que ela não perde tempo e senta no carro. Mas é nessa hora que o youtuber John abre o jogo e fala que no começo elas foram muito rudes com ele e o trataram muito mal. Mas depois que viu seu Corvette, mudaram de ideia só por interesse. E fala que elas são interesseiras e que ele não vai sair com elas e que elas são garimpeiras de ouro. E fala para elas saírem de perto do carro dele. Mas como vocês já viram, elas ficam nervosas e começam a atacar água e garrafas no YouTube. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele avista essa bela moça e a aborda. Ele pergunta se ela está bem e tenta dialogar com ela, mas a mulher fala que está ocupada e não tem tempo para falar com ele.
Ele fala que ela não está falando com ninguém e pergunta por que ela não quer conversar com ele. Ela fala que tempo é dinheiro e não está interessada. O youtuber fala que é rapidinho e pede para pegar o telefone dela, mas a resposta é não. Então ela fala para ele vazar e sumir da frente dela. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTube fala que tem a chave, então o carro é dele. A mulher pede para fazer um test drive na Lamborghini e Nate fala para ela que primeiro ele tem que conhecê-la. E pergunta para ela se ela gosta de Lamborghini. Depois dela falar que o carro dele é muito bom, o YouTube pergunta para ela onde ela estava indo e com quem ela estava falando. Ela responde que estava indo para casa e era uma ligação de negócios. Nate fala para ela que parecia que ela não estava falando com ninguém porque ele não ouvia nenhum som. Ela responde que estava no silencioso e para ele não preocupar com isso. Ela fala que está com fome e pergunta para onde ele quer ir. Nate fala para ela se ela quer ir com ele e ela responde que sim. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Ele pergunta por que ela estava andando a pé e se ela não tem um carro. Ela fala que gosta de se exercitar caminhando, pega na mão dele e fala que ele é um moreno muito bonito. Então Nate fala para ela que eles podem se exercitar lá na cobertura dele, no centro da cidade com uma bela vista. E em seguida passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, ele pergunta para ela por que ela estava andando tão depressa e não queria falar com ele. A garota fala que a mãe dela ensinou para ela não falar com estranhos. Nate fala para ela se ela não der uma chance, como ele vai deixar de ser estranho. E pergunta para ela se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não iria falar com ele. Ela fala que achou ele bonito, mas a Lamborghini mexeu com ela e que ela queria dirigir o carro. Dessa vez, a mulher fala que eles podem ter um filho e ele vai ser o pai do bebê dela. O youtuber, indignado com a situação, fala para ela que antes ela nem queria falar com ele e agora ela quer ter um filho com ele e pergunta qual tipo de mulher ela é. Ela pergunta por que ele está tratando ela assim e o youtuber responde que é porque ela é uma garimpeira de ouro e fala que não quer nada com ela. A mulher acha ruim de ser chamada de interesseira e pergunta para ele se ele não vai levar ela para casa dele. Ele fala que não e manda ela sair do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E a mulher se dá mal e sai revoltada da vida. Iniciamos o vídeo com o caçador Nair Price na caça às interesseiras. Ele tenta chamar a atenção dessa garota, mas ela o ignora. Então ele vai atrás dela e fala que está tentando conhecê-la e se apresenta. Porém, a garota fala que o namorado dela não gosta que ela fale com estranhos. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota fala que não. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca, não resiste à Lamborghini e vai atrás dele elogiando o carro do youtuber. O interesse da mulher é tanto que ela senta na Lamborghini e pede para tirar algumas fotos dela com o carro. O YouTube concorda e tira as fotos para ela.
Ele fala que está ficando boa as fotos e ela leva jeito para a coisa. Ele mostra para ela as fotos e pergunta se estão boas. Em seguida, ele fala que o lugar que ela estava sentada ficou marcado e elogia o corpo dela, falando que ela tem um belo corpo. Então, ele fala que é novo na cidade e está procurando conhecer pessoas novas e pede para ela dar um 360 e chama ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a ruiva entra no carro. Ele fala que gostou do cachorro dela e fala que ele é muito bonito e fala também que gosta de animais. Na sequência, ele fala que tem muito dinheiro investido em ações e agora ele tem uma vida espetacular porque ele começou a investir no Bitcoin no início e ganhou muito dinheiro. Além disso, ele fala que se ela quiser, ele pode ensinar para ela ganhar dinheiro com isso, porque ele sabe tudo sobre ações e Bitcoin. A mulher fala que sim e que gostaria de aprender. Em seguida, ele pergunta para ela por que ela não quis falar com ele no início, e ela fala que não gosta muito de falar com estranho. O youtuber pergunta para ela se o namorado dela não ia achar ruim de saber que ela está dentro do carro de outro homem. Ela responde que ele está trabalhando e que nem precisa ficar sabendo. Então, ela pergunta para onde ele quer ir e o que ele quer fazer. O youtuber fala que antes ele precisa fazer uma coisa e desce do carro. Então, ele dá a volta, abre a porta do carro e fala com ela tipo assim: dá o fora do meu carro, porque você é uma gold digger e eu não gosto de interesseira, então vaza do meu carro. A mulher questiona por que ele está fazendo isso e ele fala que antes ela nem queria falar com ele, mas agora, por interesse no seu carro, ela veio falar com ele. E ele não gosta de interesseira e fala para ela sair de perto dele. Fala galera, vou pedir para vocês passar no canal do Abdala45 e se inscrever lá no canal dele e comentar que vocês vieram pelo Lorde TV. Dá essa força para ele lá e que eu vou lá também e vou responder todo mundo. O link do canal dele tá aqui na descrição. Valeu e bora pro vídeo. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa bela garota que passava pelo estacionamento. Eles se apresentam para a garota e perguntam qual o seu nome e para onde ela está indo. Ela fala que se chama Kate e está indo para casa. Eles pedem o número dela, mas a garota fala que não vai passar. E fala também que tem namorado e que ele é muito ciumento. Então, Joel fala que eles podem sair a três e se divertirem e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não e que eles são doidos e que jamais ela iria sair com eles e que ela não é uma mulher qualquer. Então, Joel se despede mais o seu amigo e vão em direção à Lamborghini. E aí vocês já sabem o que acontece. Na hora que ela vê que eles estão de nave, na hora ela muda de ideia e pergunta se o carro é deles. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta como que eles têm uma Lamborghini. Joel fala que ele avisou que eles tinham muito dinheiro e que eles são empresários. Porém, Joel fala que eles não vão atrapalhar ela porque ela tem namorado. A garota fala que isso não vai ser um problema porque ela está quase terminando com o seu namorado e pergunta se eles ainda querem sair com ela.
Joel fala que sim, que eles querem levar ela para um lugar que é surpresa, mas que ela vai gostar. Sem saber o que se trata, mesmo assim, a mulher fala que vai sair com eles. Ela fala que depois de ir na surpresa, ela fala que quer ir no shopping para fazer compras e fala que isso é uma condição. Joel fala que tudo bem e que não tem problema. A mulher pergunta para onde eles querem levá-la e o amigo de Joel fala que é para a casa dele, que é lá que vai ser a surpresa. Nessa hora, Joel pergunta por que ela não queria passar o telefone e depois mudou de ideia. Ele fala que ela tá parecendo ser uma interesseira. A mulher fala que não é interesseira e que antes ela não conhecia eles e ficou com medo. Mas depois que viu seu carro, viu que eles não eram perigosos. O youtuber fala que acha que ela mudou de ideia só por causa da Lamborghini e que vai pensar se vai sair com ela. A mulher fala que ela vai recompensá-los muito bem e que eles não vão se arrepender e pede para entrar no carro. O amigo de Joel fala que eles devem dar uma chance para ela. Então Joel fala para ela entrar no carro e ela não perde tempo e demonstra muito interesse em ir para a casa do Joel. Depois de alguns minutos de conversa, Joel fala que não vai perder mais tempo e acelera a Lamborghini em direção à casa dele. E me digam o que vocês acham que era a surpresa. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa bela jovem e pergunta se ela está bem. A mulher tenta ignorar ele e ele pergunta se ela não vai responder e por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala pra ele na lata que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta pra ela qual o tipo dela. Ela responde que gosta de homens com muito dinheiro. O youtuber fala pra ela: como que você sabe que eu não tenho dinheiro? Ela fala que pelo jeito que ele está vestido e além do mais ele está usando chinelo. Então ele fala que os chinelos são confortáveis e pede o telefone dela e fala que vai provar que ele tem dinheiro. Então o youtuber continua insistindo e pede uma chance e fala que pode levá-la para sair. Mas a garota fala que já falou que ele não faz o tipo dela e pergunta qual parte que ele não entendeu e fala que ele é feio e que ele está usando roupas falsas. Então ele se despede e abre a porta da Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher pergunta se ele vai desistir dela tão fácil assim e começa a mostrar interesse pelo cara depois que vê que ele está de nave. Ela fala que estava sendo difícil com ele e pergunta se ele gosta de mulheres fáceis. O youtuber fala que ela estava sendo muito rude com ele e disse até que ele usa roupa falsa. A mulher fala que estava flertando com ele e que era brincadeira. Ela pergunta se o carro é dele e Nate fala que ele tem a chave e abriu a porta do carro, então o carro é dele. Ele fala se pode pegar o número dela e dessa vez ela fala que sim. Nate pergunta o que ela quer fazer e ela responde que o que ele quiser.
Então ele fala para eles irem para a casa dele e ela aceita, e em seguida ele abre a porta do carro e ela entra na Lamborghini. Ele pergunta se ela está com fome e depois dela falar que sim, ele responde que vai pedir o chefe de cozinha dele para fazer o que ela quiser para ela comer. E ela fala que isso vai ser ótimo. Então, ele fala que ela parece ser muito fogosa e pergunta para ela qual posição ela gosta. A garota fala que gosta de cachorrinho. O YouTube fala que o corpo dela se encaixa certinho nessa posição. E dessa vez, o Nate não conseguiu resistir ao encanto da interesseira e resolveu levar ela para casa dele para brincar um pouco com ela. Já que uma interesseira desse nível aí é difícil de recusar. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate encostado na sua Lamborghini esperando para fazer o teste da interesseira. Ele a aborda pedindo uma informação porque está perdido e não sabe o que fazer. Depois dela passar para ele a localização, ele começa um papo descontraído com a garota perguntando para onde ela estava indo. Ela fala que estava indo encontrar com sua amiga, então o YouTuber pergunta se pode ir com ela para lhe fazer companhia. A mulher fala que não acha uma boa ideia porque não o conhece. Nate fala que está tentando conhecê-la e se apresenta para ela e fala que gostaria de pegar o número dela e passa o telefone para ela. Ele fala para ela que os olhos dela são lindos demais e começa a elogiar a mulher, que gosta dos elogios e o agradece. Ela pergunta se o carro é dele e o YouTuber responde que tem as chaves, então o carro é dele. E ela fala que é um belo carro. Na sequência, Nate pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que é meio complicado. Então, Nate fala para ela descomplicar. O YouTuber também pergunta se ela tem planos com sua amiga. Ela fala que elas estavam pretendendo ir ao shopping para comprar botas. O YouTuber fala que se ela topasse, eles poderiam ir procurar comida em um lugar legal. Porém, ela fala que tem que sair com sua amiga e que ele também está precisando de um tênis novo, porque o dele já está ultrapassado. O YouTuber fala que tem uma cobertura no centro da cidade e falam que eles poderiam ir comer alguma coisa lá que seria a melhor opção. Ela fala para ele que vai pensar na ideia dele. Então, ele pergunta se ela já andou em uma Lamborghini antes e fala para ela entrar no carro para ver como é confortável por dentro. Ele abre a porta e ela entra no carro. Ela pergunta por que ele comprou esse carro e se foi porque ele é rápido. Nate fala para ela que ele gosta muito de carros e tem uma coleção de super carros e que gosta da sensação de ter carros chamativos como esse. A garota entende o que ele disse, mas ela fala que tem que ter muito dinheiro para comprar carros desse tipo. Nessa hora, Nate fala que o carro é alugado e que ele só queria impressionar e tentar sair com ela. Ela fala que ele não precisava fazer isso e só tinha que ser sincero para ela. Ele fala que queria impressioná-la. Mas enfim, mesmo depois dela saber que o carro é alugado, ela aceita sair com ele para comer alguma coisa do mesmo jeito. Na sequência, o YouTube abre o jogo e fala que ele está gravando um vídeo para o YouTube para pegar garimpeiras de ouro e
que o carro realmente é dele. Ele fala que mesmo ele falando que o carro era alugado, mesmo assim ela aceitou sair com ele. Ela brinca com ele e o YouTube fala que ela não é interesseira e que ele gostou muito da atitude dela. Então ela vê que tudo é uma pegadinha e desce do carro e vai embora. Quer ter um canal igual ao meu monetizado e pegar 100 mil inscritos e ter milhares de visualizações todos os dias? Eu indico para vocês o curso que eu fiz chamado Viver de YouTube. O link dele está na descrição do vídeo. Então vai lá e começa seu curso hoje mesmo. Começamos o top 2 com o youtuber Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa e tenta se apresentar para ela e pergunta se ele a conhece de algum lugar e fala que tem certeza que já viu ela antes. A garota fala que não o conhece e não faz questão nenhuma de cumprimentá-lo. Ele pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que sim, ele fala que vai ajudá-la a abastecer o carro porque ele é um cavaleiro e sua mãe ensinou isso desde pequeno. Ele fala que eles podem sair para jantar e isso iria ser o segredo deles. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e fala que ela não está interessada nele. Então, ele deseja um bom dia e aperta o alarme da Lamborghini. Na hora que a mulher vê isso, a mágica acontece. Inexplicavelmente, a mulher vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom. O youtuber fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e que ele gosta muito de carros esportivos e chama ela para conferir na frente do carro. E como sempre, as interesseiras pedem para tirar algumas fotos dela em frente à máquina. Então ele faz do jeito que ela pediu e tira as fotos para ela. Na sequência, o YouTube chama ela para entrar dentro do carro e tirar algumas fotos por dentro. Mas quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala para ela que ela precisa fazer uma coisa antes. Ele pede para ela ir na frente do carro e fazer uma abertura com as pernas. E como o interesse da mulher é tanto que ela não pensa duas vezes e faz o que ele pediu. Ele fala ok e fala que ela fez certo e fala que agora ela pode entrar no carro. Lá dentro do carro, o youtuber pergunta novamente para ela se eles podem sair para fazer alguma coisa juntos sem o namorado dela saber e ser um segredo deles. Inacreditavelmente, agora a mulher responde que sim e fala que aceita sair com ele. O YouTube a pergunta, mas se rolar alguma atração dele com ela, como ficaria isso? Ela fala que também gostou dele e que eles podem ter algum relacionamento. Então, nessa hora, ele pede ela para descer do carro e vai andando com ela até o carro dela. Então, ele fala que ela é uma baita interesseira e que ele não quer nada com ela e além disso fala que ela é uma mulher interesseira e ele quer ficar longe dela. A mulher acha ruim de ser chamada de interesseira e começa a xingá-la. Mas o nosso caçador fala para ela ir embora porque ele não quer nada com ela. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro top 3. Iniciamos o top 3 com o YouTube do canal Fake Prank TV. Ele aborda essa mulher de uma forma bem diferente. Ele finge ser cego e passa por essa mulher e pisa em seu pé. A garota, mesmo vendo sua suposta deficiência, não releva nem um pouco e acha ruim com ele. Ele pede desculpas e fala que seu bastão não costuma falhar. Ela fala que ele é ridículo e muito otário.
Ele pergunta se ela tem um namorado e se ela pode anotar o seu número no telefone dele. E quando ele tira o telefone do bolso, cai alguns dólares. E a garota pega todo o dinheiro e guarda dentro do seu sutiã. Depois de pegar todo o seu dinheiro, ela fala que não vai passar o seu número para ele. O YouTube fala que é novo em Vegas e que estava precisando de ajuda, mas ela fala que não pode ajudar e ele vai embora. E ele vai caminhando até a sua BMW i8 e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê ele abrindo a porta da nave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e que ele acabou de comprar essa BMW i8 e pergunta se ela já andou em uma alguma vez. A garota fala que não, então ele pergunta se ela quer tirar uma foto sentada dentro da nave. Ela responde que sim, que vai colocar no seu Instagram. Ele tira suas fotos e mostra para ela que ficaram ótimas e fala que ela é muito linda, perfeitamente deslumbrante e que mesmo ele não enxergando bem, pode ver sua beleza. E ela concorda com o que ele fala. Ele fala também que talvez a deixe pilotar sua nave, já que ela viu que ele não enxerga bem. A garota adora a ideia e até alisa o YouTube com segundas intenções, mas ele pede que primeiro ela segure os seus óculos e sua bengala e fala se ela vê uma câmera bem ali na frente. Ele fala que faz experimentos sociais para pegar garimpeiras de ouro e que ela roubou o dinheiro de um cego e como ela se sente com isso. Ele manda ela devolver o seu dinheiro que roubou e ela joga o dinheiro todo nele e manda ele se ferrar. Ele fala que garimpeiras têm que se dar mal e fala para ela caminhar para sua casa. O YouTube entra no carro e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o top 3 com o youtuber Blue Ice abordando essa bela jovem. Ele começa pedindo licença para a garota que está sentada, dizendo que ela não pode ficar ali, pois há rumores que ali tem alguns fantasmas ao redor. A garota fala que ele só pode estar brincando com a cara dela. Ele responde que não e pede para ela se levantar. Então, o YouTube fala que foi só uma brincadeira e que foi uma forma que ele usou para se aproximar dela. E fala que ele está construindo uma mansão ali perto e está voltando de lá e pergunta se ela não gostaria de ir ver sua obra. A garota fala que não, que está indo para o trabalho e que ele está muito feio com aquelas roupas. Blue Ice fala tchau para a garota e ele sai andando. Mas o que a garota não sabe é que agora ele vai aparecer com sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Ele para o carro do lado dela e pergunta se ela quer uma carona antes do seu trabalho. A garota, sem pensar duas vezes, diz que sim. Ele pergunta se ela gostou do carro ou dele. Ela fala que gostou dos dois e que está ansiosa para andar no carro dele. Ele abre a porta e a convida para entrar. Lá dentro do carro, ela fala que é um carro muito confortável e macio. Ele fala que sim e pergunta se ela quer ir para a mansão antes de deixá-la no trabalho, que os seus operários já foram embora. A garota fala que não vai mais trabalhar e pode passar o dia todo com ele se ele quiser e que está muito animado para conhecer a sua obra. E eles chegam até o local e descem do carro. E a garota pergunta aonde está a construção e que ela não está vendo nada, só um imenso lote vazio.
Ele responde que a sua construção é logo ali do lado, mas que ele parou ali para fazer uma surpresinha para ela. O YouTube pede para ela tirar os óculos e pergunta se ela tem um lenço ou mesmo uma máscara, e pede para vendar os seus olhos e fala que ela vai se surpreender com o tamanho da casa dele. Na sequência, ele pede para ela segurar uma coisinha para ele e fala que vai colocar sua bolsa no carro. Ela pergunta o que ela está segurando, ele fala que aquilo ali é um rastel e pede para ela dar uma escavada e fala que ali tem muito ouro. Blue Ice entra no carro e deixa ela ali sozinho sem que ela perceba. Depois de passar alguns minutos fazendo o que o YouTuber pediu, chega um cara perguntando o que ela está fazendo ali. Ela tira sua venda e pergunta onde está o cara de amarelo com uma Lamborghini. Ele fala que não tem ninguém ali e pergunta por que ela está com um rastel na mão. Blue Ice chega com uma Lamborghini e o cara pergunta o que está acontecendo. Ele o convida para entrar no carro e fala que vai explicar. Ele fala que não gosta de garimpeira e colocou essa aí à prova, e ela foi a maior garimpeira de todos os tempos. E assim a mulher acaba se dando mal.